tudo bom? Eu sou o Ellison Melo, seja bem-vindo ao nosso canal Artes Naturais. Depois do último vídeo, eu observei que eu estou com um grande número de estaquias. Elas já estão enraizadas, algumas foram por estacas e outras eu fiz por alporquias. Eu comecei a imaginar o que fazer com tanta estaca. Fica como esse aqui, ó, simplesmente um galho comprido, certo? Por isso eu fiz uma alporquia aqui. Ele fica esse galho comprido, fica sem graça, sem forma, entendeu? Então o ideal é você pegar e dar alguma forma a isso aqui. Então vim trazer para vocês hoje uma das primeiras ideias, certo? Outras ideias eu gostaria que vocês participassem comigo. Vamos interagir, vamos dar ideia do que fazer com esses galhos. Porque nesse vídeo eu vou lhe dar uma ideia de como você deixar uma muda de galho parecendo com caudex. Como essa daqui, ó. O pessoal questiona, pergunta a mim se essa muda é de galho ou de semente. É uma muda de galho, certo? Só que é uma muda que eu trabalhei para que ela ficasse parecendo um caudex. Então para que isso aconteça, nós precisamos ir trabalhando na planta de pouco a pouco. Como por exemplo essa aqui, ó. É o início disso aqui. Era uma mesma muda dessa daqui de galho, certo? Eu fiz uma alporquia e deixei essa pequena parte aqui, ó. Aqui já foi feita uma alporquia, certo? Olha, já está muito bem enraizada. Eu só não retirei ainda porque ela está com muita semente aqui, ó. Aí não dá para tirar agora, né? Com isso aqui. Aqui deve ter umas 150, 180 sementes. Eu não vou arriscar. Então quando eu retirar essas sementes, eu vou partir esse galho. E vai ficar simplesmente essa parte aqui, ó. Ela vai sair uma nova brotação e futuramente vai ficar dessa forma. Se separarmos esse galho, nós vamos ter uma planta muito parecida com essa daqui, ó. Certo? Vai ser aquela plantinha pequena e ela vai começar a sua nova brotação. Essa daqui é uma das que está no jarrinho inteligente. Então o que a gente vai fazer? A gente vai procurar replantá-la. Eu uso muito esse recipiente, uma pela reciclagem e outra porque elas vão ficar aqui só temporária, certo? Então vamos pegar uma plantinha dessa daqui, ó, que já está no vaso inteligente. Ela não pode ficar mais, que ela já está com uma boa quantidade de raiz. Porque eu estou tirando do vasinho inteligente, porque o vasinho ele fica água dentro, certo? E essas plantas, quando já estão com as raízes longas, elas vão ficar lá embaixo na água e aí pode apodrecer. Então a partir daí eu já trago ela para o nosso substrato vitaminado. Então quando se passar uns 2 ou 3 meses, essas plantas já estão mais desenvolvidas, mais enraizadas, então elas vão ganhar mais forma. Olha, essa já tem uns 4 a 5 meses que está aqui, certo? Ela já vai ganhando forma, parecendo um caudex. Temos essa daqui também, ó, que foi cortada, certo? Ela já vai ganhando uma forma de caudex. Embaixo já tem suas raízes, que já estão ficando bem desenvolvidas. Tem essa outra aqui, ó, que eu ia podar, mas ela já está saindo uma floração aqui. Aí eu não vou podar agora, tá vendo? Olha, só o toquinho daqui vai sair nos galhos. E aí você vai dividindo e ela vai brotando. Então, quando essas plantas já se encontram nesse estado aqui, já é um ponto de você colocar ela num vaso maior como esse aqui, ó. Então as raízes vão se expandir, certo? Vão absorver muito mais nutrientes. Logicamente você vai ter mais galhos, mais folhas, né? Para reproduzir muito mais alimento para a planta. Então aí a tendência é esse galho central aqui engrossar e ficar com a aparência de um caudex. Olha o que eu estou falando, é a aparência de um caudex, gente. Olha, eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. Não tem como ter caudex em uma muda de galho. Não tem como, não tem jeito nenhum. Só existe caudex de uma planta que veio de uma semente. De um galho nunca vai ter um caudex. Pode ter isso aqui, ó. Tem muitas raízes, tá vendo, ó? Aqui o galhinho, ó, engrossou, tudo bem. Olha como engrossou o galho aqui, ó. Aqui tem bastante raízes, tá certo? Que o pessoal está chamando de caudex, mas não é caudex. Isso aqui são raízes, certo? Então apenas engrossou isso aqui, mas engrossou o galho que eu plantei. Eu quis deixar claro para o pessoal não pensar que eu estou querendo fazer um caudex. Eu quero deixar apenas um galho parecendo com um caudex. E aí a planta vai ficar muito mais bonita, como essa daqui. Olha como ela está. Eu vou cortar esses galhos aqui para ela multiplicar esses galhos e assim ela vai desenvolver muito mais. Aqui ela só está com 2 galhos, tá vendo? Então é pouco. Eu quero essa planta aqui com muito galho. Então eu vou cortar aqui. Esses galhos são muito verdinhos, não tem como fazer alporquia. Eu gosto sempre de tirar as 3 folhinhas de cima. Por quê? Porque essas folhas é onde pode sair a brotação. certo? Ela vai ficar dessa forma aqui, ó. Essa daqui, ó, tá com esse galhão verde crescendo aqui demais.
Esse galho pode esperar pelos outros, né? Então eu vou partir ele aqui. Ele é muito verdinho, não tem nem como fazer muda. Eu não passo canela agora que não preciso mais mostrar a vocês como passar canela nas plantas, né, gente? Depois eu pego todos os cortes e passo canela em tudo de uma vez. Então quando essas plantas já estiver modificando o formato desses vasos de plástico, é o tempo da gente colocá-los em um vaso maior, como eu fiz com essa daqui já, ó, certo? Essa planta já está aqui há quase um ano. Então, tendo um vaso maior, as raízes vão se desenvolver mais e a planta vai crescer bem mais. Então aí você vai fazendo as podas e aí vai engrossando o galho central. E ficamos curiosos, né, em saber como é que está a raiz dessas plantas aqui. Ó. Ela, depois de um ano, ela deve estar com um espaço muito restrito, e onde eu gostaria até de fazer um levantamento de caudex, onde ela já merece até um vaso, né, a altura dela. Eu já dei uma descolada nela aqui e ela está quase solta, ó, porque ela está no nosso substrato vitaminado e ela é bem drenado. Mas antes eu dei uma ajeitadinha, que ela não estava tão soltinha assim não. E olha só, gente, que perfeição de planta. Deixa eu dar uma limpada aqui que eu não fiz ainda. Olha que tanta raiz. Gente, olha que bonito. Bom que o substrato ele solta todo, né? Olha quanta raiz, ó. Que bela planta está essa. Olha só. Ela não cresceu mais, que não tinha mais espaço ali no vaso, porque esse vaso é até a metade, ele não é todo. Olha só, se ela tivesse mais espaço, ela teria crescido mais. Muito linda. Essa planta tá muito linda, ela tá com as raízes, eu quero plantar ela desse jeito aqui, ó. Ela vai ficar muito bela com essas raízes aí, ó. Vamos fazer assim, eu vou lavá-la. Mas eu não vou plantar agora não, eu vou fazer um vaso de cimento à sua altura. Uma planta desse tipo aqui, ó, quando for fazer um levantamento de caudex, olha que belas raízes que tá essa planta aqui, ó. Eu vou lavar ela e mostrar para vocês. Mas olha só, se eu pegar essa planta aqui e plantar, eu posso correr o risco de perder, porque sem querer a gente quebra raiz, a gente fere raízes. Então a partir daí que vem uma podridão e a gente pode perder mais uma planta. Então eu vou lavar essa planta, eu vou pendurar e com 5 dias é que eu vou replantá-la. Enquanto isso eu vou fabricar um jarro para ela. Vou fazer para ela um belo jarro de cimento do tipo vietnamita, né, que ela vai ficar muito linda com aquele jarro desenhado. E é uma coisa que eu quero fazer agora. Essas plantas adultas minhas eu quero mudar elas para um jarro melhor. Então eu vou fazer o jarro de acordo com cada planta. Pois agora eu vou lavar essa planta, eu vou deixar ela pendurada enquanto eu faço o seu vaso e depois eu mostro para vocês. E aqui está a nossa planta, né? Eu lavei, tá? Eu dei uma observada nela bem direitinho e eu falei para vocês que em 6 dias eu traria ela para plantar em um novo vaso. Mas quando eu lavei e observei bem as raízes, tem umas raízes pequenininhas aqui que estavam com o início de uma podridão. Então, por precaução, eu resolvi cortá-las, eram raízes finas, não vai fazer falta. Então aí eu passei a canela e deixei 8 dias, não passei só 6 dias, por segurança. E eu não pretendia mexer em nenhumas raízes, mas eu estou vendo aqui que algumas raízes vai ficar um pouco agitadas. Então essas eu vou poder tirar, porque elas não vão ficar dentro do substrato, elas já vão ficar de fora. Com relação ao vaso que eu falei para vocês que ia fazer para ela, gente, eu fiz esse vaso aqui, olha, ficou bem legal, ficou bem acabadinho, tá? Um vaso todo de cimento com areia, certo? Ele tem uns desenhos aqui bem legais. Para nós que cultivamos rosa do deserto, fica interessante a gente fazer os nossos próprios vasos, porque a gente faz de acordo com cada planta. Se alguém se interessar aí, quem sabe eu posso fazer um tutorial mostrando a vocês como fazer vaso. Quem faz um vaso desse, você vai conseguir fazer um bem menor e outro bem maior, porque a técnica é a mesma. Pois se o pessoal se interessar aí, quem sabe a gente possa fazer um tutorial. Mas quando eu terminei o nosso jarro, eu estava observando que esse daqui, esse velhinho, ele tem uma profundidade muito boa. E essa planta aqui já está com uma boa quantidade de raiz, ela precisa de um pouco espaço na lateral. E será interessante também para ela ter um vaso com mais profundidade, porque ela vai crescer essas raízes na vertical. Então esse vasinho que ela já estava plantada, ele só precisava de uma nova vida. Então aqui a gente pode aproveitar restos de tintas que a gente tenha guardado e dar uma nova vida a esses vasos usados.
Aqui, por exemplo, eu não tinha nenhuma tinta agora. Eu peguei um copo descartável, eu deixei ele meio de cimento. Então eu diluí esse cimento em água e deixei num ponto de uma tinta. Então passei nele com o pincel, então ele já tomou uma nova vida. E aqui é onde vai ficar a nossa planta, certo? Eu vou deixar essa planta aqui, eu já botei o nosso substrato vitaminado. Quando eu falo em substrato vitaminado, é um substrato que eu dei uma ideia para vocês como é que eu faço o meu substrato. É um substrato no qual eu dei uma ideia de como fazer um substrato apenas com matérias orgânicas. E é nesse vídeo aqui que eu estou ensinando para vocês. Então aqui vai ficar a nossa planta, certo? Vamos colocar um pouquinho de substrato. Vamos deixar ela bem apoiada, certo? Para que ela tenha um crescimento bem à vontade. Vou colocar aqui para completar mais um pouco de substrato. E aqui aproveitamos e levantamos o caldex da mesma, dando assim uma beleza e uma nova vida para ela. E as raízes que eu falei que eu ia deixar seriam essas, porque eu estava achando interessante, mas eu vou tirar essas que está muito agitada. Vou deixar apenas as que possam ser enterradas. Então essas pequenas que estão por aqui, que não estão alcançando ao substrato, eu vou retirá-las. Não terá problema porque eu replantei agora, porque essas aqui elas vão ficar fora do substrato. Então como elas não vão levar água, então elas não vão oferecer perigo nenhum para a planta. As que estão alcançando o substrato, eu estou deixando, que aí elas vão engrossar. Então vou tirar aqui mais duas aqui. Então aqui nossa planta já se encontra replantada, agora com a nova aparência. Certo? Com relação a esses galhos, ó, pelo tempo que passou 8 dias, algumas folhas murcharam, né? A gente tira essas folhas velhas que estão secas, já que elas vão secar e cair, não tem mais jeito, tá? Quando elas amarelam, não volta mais. Com relação a essa altura dela aqui, eu vou cortar, podar esses 3 galhos para que elas se multipliquem aqui, porque ela está muito cheia de galhos. Então eu quero futuramente que ela venha ficar com muito galho, venha se multiplicar e crescer daí pra frente. Então aqui o que é que eu vou fazer? Ó, na altura desse galho aqui eu vou cortar aqui. Na altura desse aqui eu vou fazer uma poda. Por que essa poda? Porque cada galho desse vai sair de 2 a 3 galhos. Então assim a planta vai ficar mais bonita. E aí nossa planta já se encontra com um novo aspecto e já está mais bonita. E também, né, nunca esquecer da canela, onde a gente faz os cortes na planta. Isso é uma coisa muito interessante, hein, gente? Alguns vídeos que eu faço, aí eu não mostro para vocês, porque às vezes o vídeo fica longo e não precisa todo o vídeo eu mostrar para vocês como a gente coloca canela em uma planta, né? Mas nunca esqueça, sempre que fazer qualquer corte, qualquer procedimento em suas plantas, coloquem a canela. Porque para quem não sabe, a canela é antifúngica e ela é cicatrizante. E eu gostaria de mostrar para vocês esse espetáculo da natureza. Isso aqui foi uma vagem que está abrindo. Há 8 dias atrás, essas vagens de cimento ainda se encontravam fechadas. Então eu deixei ela no canto quentinho ali e observei que elas estavam começando a rachar. Então eu deixei aqui dentro de casa, na minha oficina, porque eu gosto de ver esse espetáculo da natureza. Isso aqui está esperando só um vento, gente. Se der um vento aqui, ó, vai ser semente para todo lado. Algumas já começou a cair, ó, já estão soltinhas. Elas vão se soltando aos poucos, tá vendo aí, ó? Então eu deixei ela aqui, eu não desmanchei, só para mostrar para vocês. Às vezes eu deixo na minha oficina que eu fico observando que ela vai abrindo pouco a pouco. Essa aqui começou a abrir hoje, mas olha que maravilha. Então com a nossa planta já em seu local, já bem plantadinha, não vai ter problema nenhum mais. Agora é só deixá-la crescer e esperar os seus galhos se multiplicarem. Então satisfeito com mais um vídeo, eu quero agradecer a vocês pela paciência. E se você gostou e puder nos retribuir com um like, isso vai ajudar muito o nosso canal. Então vou ficando por aqui, muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!